Olá, meu nome é Alex Lima, sou figurinista, cenógrafo, ambientador visual, artista visual, instrutor de artes. Vou contar um pouco da minha trajetória, lendo algumas perguntas e respondendo as mesmas. Vamos lá? Conte quais são suas origens e como surgiu o seu envolvimento com o campo da cultura. Eu acredito o ano de 1994 como um ano que foi o início da minha carreira. Eu fui um adolescente, uma criança com habilidades para o desenho, para a pintura, e fiz algumas oficinas, participei de alguns projetos, mas no campo amador. Em 94 eu entro para um programa do Sesc Ponta Grossa, cidade que eu morava na época, que fomentava novos talentos. Eram várias oficinas de pintura, escultura, teatro, circo, música, e foi na pintura que eu me destaquei. No final do ano era apresentada uma mostra chamada Exponota, Exposição de Novos Talentos, e 3 obras minhas foram selecionadas, foi a minha primeira exposição, a minha primeira aparição em público, e fui muito elogiado. E a partir daí eu começo a frequentar o universo das artes de Ponta Grossa, frequentando ateliês, assistindo espetáculos de teatro, de música, participando do FENATA, o Festival Nacional do Teatro Amador, me envolvendo com toda a cultura da cidade. Logo, eu começo a trabalhar no SESC, produzindo painéis, cenários, objetos de cena, adereços, figurinos para os grupos de teatro, de dança e da terceira idade do SESC. Em seguida, com esse envolvimento, eu fui convidado para integrar o grupo de teatro Lambi Lambi, um importante grupo de teatro da cidade que era como uma escola. Eu participei de todo o processo de aprendizado do ator, e quem integrava o Lambi Lambi participava também de todo o processo de produção de um espetáculo. Nós aprendíamos tudo, de cenário, figurino, iluminação, tudo. E foi nos bastidores, porque eu atuava, mas os bastidores da construção de cenário e figurino me encantou muito mais, porque aliava o artista visual com o teatro. Em seguida, comecei a participar de várias oficinas, workshops, e fui me desenvolvendo cada vez mais como artista, aprendendo cada vez mais. Me dediquei também à instrução de artes, trabalhei alguns anos na educação especial, Instituto Irmãos Cavani, Zapai, em Curitiba. Em 2001 eu venho para Londrina, faço essa mudança para trabalhar na APS Dow de Londrina, num ateliê de artes, e logo depois eu começo a me envolver com o Filo, com o Cabaré do Filo, e com o Carnaval da cidade de Londrina, e começo a me envolver com a arte da cidade, com o teatro, e estou produzindo de 94 até hoje. Conte como foi o seu aprendizado e a sua formação na área cultural. Eu queria ser jornalista, eu queria ser jornalista musical. Esse era meu objetivo, o meu sonho. Mas o meu envolvimento com as artes, a paixão mudou de lado. Eu abandonei o jornalismo e me dediquei totalmente ao teatro e às artes visuais. A minha formação é no fazer, na produção efetiva. Eu aprendi fazendo, eu aprendi colocando a mão na massa. Como falei, participei de várias oficinas. Nos anos 90 tinha um programa chamado Trilha da Cultura, era um programa da Secretaria Estadual da Cultura do Estado do Paraná. Eram vários artistas de várias cidades que ministravam oficinas de uma semana até um mês, de diversas áreas da cultura, os melhores artistas, excelentes profissionais, e eu fiz oficina de tudo, cinema, iluminação, arte educação, teatro de todas as formas, artes visuais de todas as formas. A Trilha da Cultura, esse programa foi uma escola para mim, uma grande escola. Mas eu acredito o seguinte, independente da tua formação,
O artista sempre está aprendendo. Ele não pode parar nunca. Até o último suspiro, o artista deve estudar, deve aprimorar o seu ofício. Rememore quais são suas referências estéticas principais e técnicas mais utilizadas. Eu tenho referências diversas estéticas. Eu faço parte, a minha linguagem como cenógrafo e como figurinista faz parte de uma linguagem brasileira do teatro, que é esse barroco. São vários figurinistas e cenógrafos que integram essa linguagem. Eu tenho muita referência do cinema, da literatura, do teatro, da televisão, das artes visuais, mas tem uma figura que é um mestre para mim. Em 92, eu ainda não totalmente integrado às artes, vou assistir o primeiro festival de teatro de Curitiba, no Parque Barigui, e assisto o espetáculo Romeu e Julieta, do Grupo Galpão, assinado pelo diretor, cenógrafo e figurinista Gabriel Vilela. Eu fiquei encantado, eu fiquei arrebatado com o espetáculo. Lembro de falar para uma amiga, eu quero fazer isso da minha vida, é isso que eu quero. E o Gabriel Vilela é a minha maior referência estética. E eu estou fazendo isso da minha vida até hoje. E as técnicas, elas são variadas. O meu trabalho é muito diverso, eu trabalho para vários campos da arte. Cada projeto, cada espetáculo, cada trabalho, eu leio, eu entendo, eu compreendo, eu elaboro as pesquisas, as referências, eu elaboro o meu conceito, e a partir desse conceito eu vou pesquisar as técnicas que eu vou utilizar para o projeto, para o espetáculo. Então ela é variada. Conte sobre as obras, produtos, projetos de sua autoria e ou com sua coparticipação e que compõem suas memórias, saberes e fazeres no campo da cultura e da arte. Eu trabalhei de 94 até hoje como repito, diversas áreas da cultura e trabalhei para inúmeros grupos, projetos, dança, balé, música, musical, eventos, teatro de rua, teatro de palco. Então são muitos projetos, muitas obras, mas eu destaco a Pereira da Tia Miséria, do Núcleo Ás de Paus, que é um espetáculo muito forte e significativo. O Carnaval de Rua da cidade de Londrina, que por toda a sua simplicidade e dificuldade foi de um aprendizado enorme para mim, como artista e como ser humano. O espetáculo da CIA Os Palhaços de Rua, Vikings e o Reino Saqueado, que foi num momento muito importante, é um espetáculo maravilhoso. São muitos trabalhos que estão na minha memória, no meu coração. Conte as suas principais experiências de produção cultural ou participação em eventos e projetos culturais. Eu comecei aqui em Londrina no carnaval das escolas de samba, isso foi muito importante. Depois eu participo do Cabaré do Filo, que também me levou a conhecer toda a cultura da cidade. O Carnaval do Rio de Janeiro, que eu trabalhei nas escolas de samba do Rio de Janeiro, principalmente no ano de 2010, foi muito importante para a minha formação. Eu acho que Londrina formou o Alex artista. Eu era um amador e Londrina formou o Alex
profissional, o artista profissional que hoje sou. Muito obrigado.